Quando surge o Alviverde, a gente sempre surge aqui. E a Copa do Mundo de Clube continua. Meu amigo, segunda-feira, 10 da noite, horário de Brasília, tem Inter Miami e Palmeiras. Estevão versus Messi, Messi versus Estevão. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. É em Miami, tá? Olha só, Palmeiras lidera o grupo, 4 pontos. O Inter Miami aqui venceu o Porto também. Segue aos passos do Verdão aí, né? E tá em segundo, com 4 pontos. O Palmeiras venceu o Al-Ahly, empatou com o Porto, quase ganhou do Porto. O Porto acabou dando sorte ali, não perdendo o jogo. Assim como o Borussia deu sorte contra o Fluminense, por aí vai, né? E o negócio é o seguinte. Felipe Luiz falou e citou o Palmeiras. Estão falando muito aí das desculpas do futebol europeu, da imprensa europeia, até do resto do mundo e até mesmo do Brasil, que os times europeus não estão jogando a vera. Eu vi o Flávio Prado falando isso aí, vi Ivan Moré criticando a Copa do Mundo, vi um monte de situações aí, até o Elias Júnior falando também, um monte de coisas. Mas a verdade que todo mundo está vendo com os próprios olhos é que os times do Brasil estão jogando e estão jogando bem, conseguindo bons resultados, vencendo europeus, favoritos e por aí vai. E não estamos vendo a distância que supostamente havia. Inclusive a Inter de Milão suou sangue para vencer o Bossante Urawa Reds do Japão, enquanto empatou apenas, conseguiu arrancar um empate suando sangue contra o Monterrey, que empatou com o River Plate e ganhou do Urawa Reds. Então você vê aí que o negócio tá feio, né, para esse pessoal. E tudo indica aí que vai dar um embolo nesse grupo aí, né? Que agora vai jogar Monterrey e Urawa Reds, Inter de Milão e River Plate. Esse grupo lá tá engraçado, tá? E o que será que vai dar? Será que o River vai empatar com o time da Inter? Porque assim, se empatar com o time da Inter, vai embolar, porque cada um tem uma vitória e um empate. Se eles empatarem entre si, vão a 5 pontos. O Pachuca empatou com a Inter, fez 1 ponto. Empatou com o River, fez 1 ponto. Se ganhar do Urawa Reds, vai fazer, eu acho que vai ganhar, 5 pontos também. Aí vai aquele negócio de confronto direto, onde, como diria o outro, ninguém ganhou de ninguém, e aí vai pro saldo, né? Quem ganhou com mais saldo, a Inter já ganhou só por um gol de diferença do Urawa Reds. O River Plate vai ficar em primeiro em relação à Inter, se isso acontecer. E aí o Monterrey, se meter 2 gols de diferença no Urawa Reds, a Inter fica de fora, gente, das oitavas de final. O favoritaço, vice-campeão europeu, vai ficar de fora. Suou para ganhar de um time japonês, que perdeu de 2 gols de diferença do time sul-americano. Suou para arrumar um empate contra um time americano, que é o Monterrey, do México. É o vice-campeão da Champions ainda de Milão. Tomou 5 do PSG, que perdeu pro Botafogo. Meteu 4 no Atlético de Madrid, mas perdeu pro Botafogo. Será que é o sul-americano que tá mais fraco? O Atlético de Madrid tomou 4 deles. É uma coisa bem estranha, né? Tá pelo menos servindo para você analisar muito o nível de enfrentamento e ver que não tá essa distância toda. Pelo menos em condições iguais, como o Abel Ferreira falou. Mas olha só o que o Felipe Luiz falou, quando questionado aí sobre o desempenho dos times, a respeito também dessas desculpas aí que têm sido dadas. Felipe, Simon Ledo do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa... Boa tarde, Felipe Luiz, Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, não? A gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora, desculpa. O futebol brasileiro pode
sair mais forte, pode ser mais assumido. Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o Brasil, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então nós sempre estamos comparando com os outros. E isso para mim é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro, e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque para mim, onde está a elite, estão os melhores, e aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem. Mandou o papo aí, hein? Felipe Luiz aí deu papo aí a respeito dessa treta toda que está acontecendo aí, dos times europeus aí reclamando aí que o calendário não sei o quê. Na verdade não são os times, né? É a imprensa, é a crítica que está colocando aí que o calendário não favorece os europeus, não sei das quantas, mas eu não lembro deles reclamando quando era no final do ano que o brasileiro chegava lá com 74 jogos, como o Palmeiras já chegou para enfrentar o mexicano e acabou perdendo por 1-0 num gol de pênalti, e depois perdendo o terceiro lugar para o Al-Ahly, também nos pênaltis. Na época, o Abel perdia tudo em pênaltis, chegava nas finais e perdia tudo nos pênaltis, quando perdia, né? Ganhava algumas, perdia nos pênaltis. Era o único jeito de vencer o Palmeiras, era levar para os pênaltis, ou então arrumar um pênalti no meio de jogo, como o Chelsea arrumou, inclusive, na prorrogação, lá faltando 3 minutos, e ganhou o jogo na sorte, segundo os jogadores do próprio Chelsea. Bom, a não diferença gigantesca está posta. Você vê o Botafogo liderando, o Palmeiras liderando seu grupo, o europeu Porto está em terceiro lugar, gente. O time americano do grupo está em primeiro e segundo. E no grupo do Botafogo, como é que tá? O grupo do Botafogo lidera também. Está liderando a brincadeira. O Seattle Sounders aí é complicado, né? O Seattle Sounders é um time muito abaixo. Muito abaixo. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético de Madrid, mas até que teve enfrentamento. Ele encarou os dois. Então, não foi essa uma molezinha não, tá? Ninguém tá uma molezinha aí. A única molezinha dessa Copa do Mundo, posso dizer, é o Auckland City. Todos os outros aí, ó, fazendo jogo duro aí. O Fluminense penou aí para ganhar também o jogo dele contra lá esqueci até o nome lá do time, o Sun Hyundai. Mas todo mundo tá ganhando, né? Na América do Sul, os brasileiros não estão perdendo. Ou empata ou ganha. Já encarou o PSG, já encarou o Porto, já encararam aí tudo quanto é time aí, Chelsea, e estão ganhando. Borussia Dortmund. Agora o Botafogo na segunda, 4 da tarde, vai pegar o Atlético de Madrid. Mais uma oportunidade dos europeus nessa fase de grupos ganharem. Vai ser a última, né? Porque todos os outros enfrentamentos, Brasil e Europa, já cessaram. Botafogo agora pode confirmar aí a superioridade dos brasileiros ou pode dar com os burros na água, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que você me diga o que você acha que vai dar Botafogo e Atlético de Madrid. E eu quero que você me diga o que vai dar Inter Miami e Palmeiras. Vai ser vitória do Verdão? Vai ser empate? O que você acha que vai acontecer aí? Palmeiras vai passar em primeiro? E o PSG vai passar em primeiro? Ou vai ficar em segundo? Porque o Botafogo, se ganhar do Atlético de Madrid, o Botafogo vai ser o primeiro. E aí o Palmeiras vai pegar o segundo. E pelo que tudo indica, o PSG vai ganhar do Seattle Sounders, com facilidade. Agora, se o Botafogo ganhar do Atlético de Madrid, o Botafogo é líder e o PSG é segundo. Se o Palmeiras empatar com o Inter Miami, o Palmeiras é líder. E aí vai dar PSG e Palmeiras e PSG nas oitavas. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras pode ficar fora. Eis o detalhe, porque o Porto pode ganhar do Al-Ahly. Se o Porto ganha do Al-Ahly e o Palmeiras perde, entra o Porto e o Palmeiras sai. Dependendo do saldo, né? Acho que depende, se eu não me engano, depende do saldo aí, hein? Se bem que não, né? Porque o Palmeiras perdendo aí, acho que esse saldo pode zerar. E o pior que o confronto direto deles é empate. Então, vamos ter que ver o que vai acontecer aí, né? Bom, mínimos detalhes eu não tenho aqui não, mas você viu como é que é, né? O negócio é o Palmeiras ganhar o jogo para passar de fase, embora o empate também sirva. Mas, de qualquer forma, empatando ou ganhando, ele vai ficar em primeiro. Não tem como ele ficar em segundo
sem correr risco de ser eliminado, ou seja, se perder o jogo pode ser eliminado, pode ficar em segundo, como pode ficar em terceiro. E aí, se um dos dois acontecer, se for de segundo, bom. Mesmo assim, não sei se é vantagem pegar o Botafogo, porque o Botafogo já conhece a gente, o PSG não conhece. Então, de repente, dar a vida no jogo contra o PSG seja até melhor do que você pegar o Botafogo, que a gente não tem tido lá muita sorte contra eles nos últimos tempos. Perdemos 2 jogos do ano passado no Brasileirão, fomos eliminados ano passado da Libertadores da América. Não sei se é tanta vantagem assim também jogar contra o Botafogo. A verdade é uma só. Seja quem vier, vai ser uma pedreira. E se o Verdão passa nas oitavas, vai passar grandão, vai passar grande demais. E vai assustar os europeus, vai assustar o americano, vai assustar tudo. Tá? Agora, o Fluminense lá e o Flamengo, pelo jeito eles vão avançando bem, hein? Tem grandes chances lá de chegarem até uma semifinal. Nós é que vamos pegar a bucha aqui, né? Palmeiras passando das oitavas, provavelmente vai pegar o Bayern de Munique nas quartas. Só vem pica grossa daqui pra frente, tá? Deixa o seu comentário aí. Espero você no próximo vídeo. Segunda, 10 da noite, horário de Brasília, tem Miami, hein? Miami e Palmeiras, tem Verdão. Avante palestra.